Nós estamos a estudar o livro da Neemias, estamos a meditar naquilo que Neemias escreveu, aquilo que o Senhor quis transmitir pelo relato da sua história neste tempo em que viveu Neemias. E a novidade hoje é nenhuma, vamos continuar a estudar Neemias, capítulo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na semana passada fomos misericordiosos, eram 73 versículos, não lemos todos. Mas hoje vamos ler também. Vamos ver todo o capítulo. São só 18 versículos, então nós vamos ler o relato de Neemias, no capítulo 8. Então diz assim: Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até ao meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maseias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde o lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e responderam: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide e comei e bebei o melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Calmai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, e os sacerdotes e os levitas levantaram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por intermédio de Moisés, que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saí às montanhas e trazei ramos de oliveira cultivados, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isto. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de
7 dias. E ao 8º dia, houve uma Assembleia Solene, segundo o que estava prescrito. E Pai, nós nos alegramos que temos a Tua palavra aberta. Podemos ler, Senhor. Nós te agradecemos este privilégio. Tu nos dás, Tu nos deste de conhecermos a Tua palavra ainda em novos. Há tantos anos nós podemos abri-la e meditar nela, Pai. Que nós possamos usufruir deste privilégio. Nós apreciemos a Tua palavra, Senhor. E agora hoje, ao meditarmos nela, Tu possas também falar aos nossos corações, como falaste para o Teu povo, conforme esta ordem, Senhor. Esta é a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero começar a meditação de hoje com esta afirmação de que Deus fala e nós podemos ouvir. Creio nisto. Esta igreja crê nisto. Deus fala e nós podemos ouvir. Perguntamos como proceder ao ouvir. Se Ele fala, nós o podemos ouvir, como proceder ao ouvir? É sempre difícil nós lidarmos com o silêncio. Quando gostamos de alguém, temos que lidar com o silêncio, não ouvimos notícias dessa pessoa, ficamos tristes. Quando queremos receber uma mensagem de alguém e essa mensagem não vem, e passa minutos, passa horas, e nunca mais vem, já mandamos aquela mensagem, o que é que se passa? É difícil nós lidarmos com o silêncio de alguém. Ficamos perturbados. Este povo não ouvia a palavra do Senhor há muitos anos. Então, durante anos, o povo teve de costas voltadas para Deus. E agora estão em Jerusalém e eles ouvem a voz do Senhor. Diz no versículo 1, então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a esta, o escriba, que trouxesse o livro da lei, Moisés, que o Senhor deu a Israel. As palavras de Deus escritas no livro, e o povo podia agora ouvir as palavras de Deus. Até ao capítulo 7, nós temos estado a ler aqui, temos falado de reconstrução, luz, de reinício, de construção de identidade. Falámos aqui de Neemias da oposição que sempre surge àqueles que se envolvem na obra do Senhor. Falámos sobre como lidar com a oposição. E até aqui ao capítulo 7 parece que o propósito que Neemias tinha proposto no seu coração parece estar completo. No capítulo 6 diz que após 52 dias eles tinham completado a obra que Neemias tinha proposto. Tinham construído os muros, os portões já perfeitamente montados, e até parece que o livro de Neemias podia terminar aqui. Já está concluído o propósito que nós vimos no início do livro. No 22º dia do 6º mês, a obra estava terminada. Está lá no capítulo 6, versículo 15. E depois disto, Neemias nomeia os porteiros, nomeia os cantores, os levitas, o governador da cidade, os guardas da cidade, os sacerdotes. Foi também identificado quem era o povo de Deus, quem pertencia ao povo de Deus. E agora, apenas 8 dias depois dos muros estarem concluídos, no primeiro dia do 7º mês, o povo está todo reunido a ouvir a leitura do livro da lei. Como é importante ouvir a voz de Deus. Não havia tempo a perder. Era algo urgente, prioritário. E eu pergunto, será que tem sido prioritário para ti ouvir a voz de Deus? Será que tens separado tempo para ler aquilo que o Senhor quer te dizer, que o Senhor tem para te dizer? Uma das coisas que esta pandemia nos mostrou é que o nosso problema não é a falta de tempo. Durante a pandemia tivemos tempo. O nosso problema é a falta de priorizarmos o tempo com Deus. Se queremos ter uma relação com Deus viva e intensa, então nós temos mesmo que criar a oportunidade dentro dos nossos afazeres para ouvirmos a sua voz, pausarmos, acalmarmos e ouvirmos a sua voz. E eu não me refiro apenas a ler,
mas a ouvi-la, a permitir que ela vá fundo dentro de nós. Vejam como é que o povo ouvia. No versículo 3. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Eles ouviam atentos, estavam atentos para ouvir bem. Deus fala e nós podemos ouvir. Como é que Deus fala? A palavra de Deus nos mostra várias coisas. Por um lado, Deus fala-nos através da criação. David escreveu que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O apóstolo Paulo escreveu que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por meio de tudo o que foi criado. Então, Deus fala através da criação. A criação mostra o seu poder, mostra a sua criatividade, mostra a sua organização, como tudo está bem organizado, como a rotina. Reparem que a criação mostra-nos rotinas. Às vezes nós falamos da rotina com um certo desprezo, mas aquilo que nós queremos sentir com desprezo não é a rotina, é a monotonia. Porque a rotina é importante. Nós, quando vamos ao hospital, queremos ser atendidos por uma rotina boa. Queremos que haja uma coisa, uma prática, que haja uma pessoa para nos atender, que haja uma pessoa para fazermos a seleção, que haja uma rotina que é seguida. A rotina é bom. Porque nós não estamos ainda muito. Mas então, o universo mostra toda esta criatividade, todo este poder, toda esta organização do Senhor. E quem, mesmo não conhecendo, não tendo o testemunho verbal de alguém, quem buscar conhecer Deus, o Criador, ele tem na criação reflexos do Criador. Deus fala através da criação, mas Deus fala também de outras maneiras. Deus fala à nossa consciência. O cristão, tendo o Espírito Santo como testemunha no seu interior, Deus fala, o Espírito Santo fala à nossa consciência. Jesus, quando falava sobre o Espírito Santo, em João 6, disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo fala à nossa consciência. Fala à nossa consciência. Mas Deus também fala por meio dos dons que Ele coloca na igreja, que Ele dá à igreja. O apóstolo Paulo falava deste mesmo Espírito, que o Espírito nos capacita com dons para a edificação da igreja. E ele, capítulo 4, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus também nos fala por meio dos dons que Ele traz à igreja. Agora, não há dúvida que o foco dado, a ênfase dada na Bíblia, é que Deus fala através da sua palavra. É o maior foco, é a ênfase. Deus fala através da sua palavra, através da Bíblia. E Deus fala através de um livro. E fala poderosamente através da Bíblia. Quando nós abrimos e lemos, nós não estamos só a ler um livro. Deus está a usar um livro para falar a ti e para falar a mim. Isto é maravilhoso. Deus fala através de um livro e fala com autoridade. No final do versículo 1 diz: e trouxeram o livro da lei de Moisés que o Senhor dera em Israel. Reparem, qual é o nome do livro? Livro da lei. Não era o livro das sugestões, pois não? Não era o livro do menu. Eu quero isto, mas não quero aquilo. Era o livro da lei. Deus fala com autoridade. Não é um livro, não é um esboço inicial para uma negociação. Deus não negocia, Deus fala com autoridade. O que está na Bíblia não é uma proposta inicial que depois vai ser discutida conforme a cultura da época. Embora haja muitas pessoas que ainda insistem nisto, né? Que acham que a Bíblia é uma proposta inicial. Depois temos que a adaptar. O amor de Deus não se revela em Ele aceitar o nosso pecado, mas em o Filho pagou o preço do nosso pecado. Coisa é séria.
Será que Deus não pode aceitar os meus desejos? Será que Ele não pode haver uma exceçãozinha para mim? Será que Ele não pode ser um bocadinho mais como eu gostava que Ele fosse? Às vezes nós esquecemos de quem é que criou quem. Não é? Não fomos nós que criámos a Ele, mas Ele criou a nós. Então, da próxima vez que nós pensamos que Ele aceita agora os nossos desejos, todos os nossos desejos, os pecados, lembremos do preço que Deus exigiu pelo meu e pelo teu pecado. Não somos nós que avaliamos a Ele, é Ele que nos avalia a nós. Não podemos negociar com Ele. Ele fala para nós e Ele fala com autoridade. Outra coisa que Neemias mostra é que Deus fala para todos. Lá no versículo 2 diz: Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída por homens, mulheres e todos que podiam entender. E Neemias não estava a falar de terceiro, quarto, quinto género. Homens, mulheres e todos. A quem estás a referir? Às crianças que já tinham um entendimento para perceber. Então, todo o povo, todos aqueles que eram capazes de pensar, homens, mulheres e crianças, estavam a ouvir, foram a ouvir. Esta lei deu para todos ouvir. Deus fala para todos ouvir. Isso leva-nos a pensar nos ministérios de educação que nós temos na nossa igreja. Nós precisamos orar pelos ministérios de ensino, em particular pela EBD. Orem por professores, orem pelos professores e orem por professores. Orem também por pais que falem de Deus aos seus filhos. Orem por pais que falem de Deus aos seus filhos. Bem, eu no início disse que Deus fala e nós podemos ouvir. Foi? Como proceder ao ouvir? Como é que nós ouvimos? O texto diz que eles estavam atentos. Para o final do capítulo 3. Todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O que é ouvir atentamente? Ouvir atentamente é ouvir, pelo que mostra-nos o texto, ouvir com o coração de adorador. Vejam no versículo 6. Leiam o versículo 6. Então estas, bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém, que é, assim seja. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Vejam, se quando nós abrirmos a Bíblia e lemos, se Deus está mesmo a falar connosco, eu creio que está, então isto é uma excelente notícia, é uma importante notícia. Então amanhã, quando voltarem a abrir, se não for ainda hoje, se caso amanhã, quando voltarem a abrir a Bíblia, diga: Deus vai falar comigo. Porque Deus vai falar. Deus vai falar comigo. Leia com o coração de adorador. Leia com o coração de adorador. Neemias também mostra que eles ouvem com o coração que quer entender. O coração que quer entender o que é dito. Capítulo 7, versículo 7 e 8, eu não vou repetir estes nomes esquisitos. Os levitas explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Deste modo leram um livro da lei, esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido para que todo o povo entendesse a leitura. Então estas iam lendo uma porção das Escrituras e depois o grupo de levitas ia esclarecendo para garantir que todos percebiam a mensagem. Reparem, como é importante nós percebermos a mensagem da Bíblia. Nós precisamos de ler com corações que querem entender. Agora reparem também que Deus também prepara os recursos para nos ajudarem a percebermos. Ali estavam os levitas, não estavam? Aqueles que tinham esclarecido as dúvidas. O plano de Deus é que haja na igreja quem ensine. Quem ensine. Então, oremos também por humildade para aprendermos por quem ensina. Tenhamos um coração ensinado. Tenhamos humildade para aprender de quem ensina. Oremos também para aceitarmos a responsabilidade de ensinar, não segundo as nossas ideias, mas segundo a direção do Senhor. Ele fala com autoridade. Ele é que tem autoridade. Então, como ouvir a voz de Deus? Ouvir com o coração adorador? Ouvir com o coração de quem quer entender? E, por fim, ouvir com o coração alegre. Ouvir com o coração alegre. Quando nós
ouvimos e entendemos a palavra de Deus, às vezes nós encontramos razões para chorar. Ouvimos a palavra e olhamos para a nossa vida e vemos que aqui se calhar estou tão longe daquilo que Deus tem para mim, que é suposto. Mas o que Neemias e Esdras e os levitas estão aqui a dizer é que aquele não era o tempo de chorar. Aquilo era o momento em que eles estavam a ouvir, depois de tanto tempo, a voz do Senhor a falar com eles. Deus tem interesse em falar para nós, em que nós ouçamos. Ele está comprometido com o nosso Pai. Durante muitos anos o povo não ouviu a voz de Deus, mas agora eles estavam a ouvir. Uau! Portanto, não vos esqueçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é a nossa força. Força para quê? Força para quê? Para mudar. Nós ouvimos a voz de Deus para mudar. Ele fala com autoridade para nós mudarmos. Mudar. Como mudar? Eu não sei se aquilo que é mais difícil mudarmos em nós é as ideias. Nós, para mudarmos de ideias, é muito difícil. E nós só mudamos quando há uma perspectiva de alegria associada a essa mudança. E parece ser esta chave aqui também. A alegria associada, a perspectiva da alegria associada a essa mudança. Repare, eles estão a ouvir a lei, eles estão a chorar. Porquê? Porque eles sabem que são culpados, que estão a falhar perante a lei. E Neemias também sabe isso, ele também sabe que há tempo para chorar, mas agora não é o tempo para chorar. A mudança é precisa, mas a mudança duradoura, ela não vai acontecer apenas por nós castigarmos por culpa. Ela virá primeiro por sabermos que pertencemos ao nosso Deus. O povo que Ele ama, o povo que Ele resgatou mais uma vez, já tinha resgatado lá no Egito e agora voltou a resgatar do cativeiro. E depois o resto do capítulo fala sobre isto. Final do capítulo. Eu peço desculpa pela interrupção que tivemos na gravação, mas eu gostaria de concluir a meditação. E aquilo que eu estava a dizer é que a mudança duradoura na nossa vida não acontece apenas por nos castigarmos com a culpa. Ela virá primeiro por nós sabermos que pertencemos a Deus. O povo que Ele ama. O povo que Ele resgatou mais uma vez. Tinha resgatado lá no Egito e voltou a resgatar ali. E o resto do capítulo foca isto mesmo. O final do capítulo mostra como eles descobriram a festa dos tabernáculos. Era uma festa de 7 dias, durante os quais eles deveriam viver em tendas, para eles se lembrarem de como foi o início deles como povo, depois de Deus os ter resgatado do Egito. Deus levou-os para o deserto para eles viverem como um povo livre. Isso enquanto eles peregrinavam para a terra que lhes fora prometida. E nesta peregrinação, então, eles viveram em tendas. Esta festa incluía também a celebração do resgate de Deus ao seu povo. E isto nos lembra, acima de tudo, que a palavra de Deus é uma palavra de boas notícias, uma palavra de salvação, uma palavra de resgate, uma mensagem de Deus vindo na nossa direção para nos salvar, do Deus que vem na nossa direção para nos salvar para Ele, para nos fazer seu povo, para que nós possamos viver com intimidade com Ele. E Neemias está a dizer isto, que quando entendemos isto, quando entendemos a alegria disso, então há uma real e duradoura mudança. Isso acontece na nossa vida. E por isso eles tinham a festa e vão celebrá-la com muita alegria. Então é recebendo a palavra de Deus em primeiro lugar como uma palavra de salvação, de resgate, de boas notícias, que nós também podemos mudar. Mas o resgate que nós hoje celebramos é muito além do resgate que eles estavam a celebrar. Na realidade, o resgate que eles celebravam era uma imagem que apontava para o resgate final. O resgate que Jesus tornou possível para nós através da sua morte na cruz e da sua vitória sobre a morte, que foi a sua ressurreição. A maior escravatura do ser humano, a escravatura do pecado, do desejo de fazermos de nós o centro da nossa vida em vez de Deus. E escravos de Satanás, que nos leva para este pecado e que nos quer ali prender e por consequência gerar a morte, a nossa separação eterna de Deus.
Então Jesus veio derrotar estes inimigos, veio derrotar o pecado, veio derrotar a morte, veio derrotar Satanás ao morrer no nosso lugar. Ele tomou sobre ele os nossos pecados. Ele suportou o castigo de forma a nos tornar a nós livres e termos vida. Esta é a boa notícia que a Bíblia nos traz. Então, celebra o resgate final de Jesus. E esta é a boa notícia que nos enche o coração de alegria e transforma a nossa vida. E eu quero terminar com algumas perguntas para nós pensarmos. Tens criado espaço na tua vida para ouvires Deus atentamente? Ouviste esta boa notícia e recebeste-a no teu íntimo? Colocaste a tua confiança em Jesus? Se não fizeste ainda, este é um bom momento para pensares em fazer isto. Esta transformação que Deus irá fazer em ti será fruto da escuta que tu lhe vais prestar. Da forma como tu vais estar atento a ouvir o que Ele quer falar. Porque Ele está a falar para ti. Agora, se tu já fizeste isto tudo, eu pergunto, ainda tu tens o desejo de ouvir a voz de Deus? Ainda estás a crescer no teu entendimento? Ainda estás a crescer na alegria? Esta notícia de que Deus está a falar para nós é uma notícia maravilhosa. E esta é a mensagem que eu queria partilhar hoje convosco. Deus fala e nós podemos ouvir. E se nós o ouvirmos atentamente, Ele irá mudar a nossa vida. Que Deus te abençoe. Esta é a minha oração. Amém.